Aí você vai fazer. Olá, olá! Acho que estamos on! Sejam todos bem-vindos, vocês do presente, vocês do futuro, que poderão estar vendo o nosso primeiro ato falho nesse modelo aqui. Nós estamos estreando o ato falho nessa versão e é um sonho realizado de muito tempo, querendo planejar isso e finalmente conseguimos. Finalmente chegou o momento, vamos apresentar a nossa convidada, que eu já quero inaugurar esse trabalho convidando essa convidada para ser a nossa madrinha, a madrinha do Ato Falho, nesse formato, porque ela foi uma incentivadora do projeto indiretamente e nos inspirou muitíssimo com o trabalho que ela já realiza há muito tempo. Então, foi uma grande inspiração para mim, me motivou bastante, me convidando para fazer lives incríveis com ela sobre cinema e psicanálise, né? Então, tem muito espaço para muita gente falar. Obrigada, Silvia, por ter aceitado esse convite. Eu acho que a gente inicia com o pé super direito, tendo você aqui como madrinha, viu? Então, vou apresentar para vocês a nossa convidada, a doutora Silvia Marques, é da cidade de São Paulo. Ela é psicanalista, é professora, escritora, atriz e doutora em comunicação e semiótica. Então, nós não podíamos estar melhor acompanhados do que com ela para falar de um filme tão emblemático que é De Olhos Bem Fechados. Eu espero que vocês que estão aqui assistindo essa live ou que vão assistir no futuro tenham tido a oportunidade de ver o filme antes, né, Silvia? Mesmo que há muito tempo, na medida que a gente vai falando, um filme tão marcante como esse, a gente vai lembrando. Teve uma amiga que falou, mas faz tempo que eu vi, não sei se eu vou entender o que vocês estão falando. Eu falei, você vai entender, que a gente vai contando as cenas também. É bem cheio de spoiler, né? Então, a gente batizou esse produto de O Que Eu Vi. O que eu vi em De Olhos Bem Fechados, porque é óbvio que cada um de nós vai ter um ângulo, vai ter uma lente, né? E é por isso que a discussão sobre psicanálise e cinema é tão profícua, né? Tão frutífera, porque cada um vê de um lugar único. Às vezes coincide da gente ter visto um ângulo igual, de ter um pensamento igual sobre aquela cena, mas é tudo muito particular, né? A partir da vivência de cada um, né? Então, esse projeto chama O Que Eu Vi em... E aí, cada vez que a gente trouxer um filme diferente, a gente muda o título. Então, o de hoje é o primeiro, que é O Que Eu Vi em De Olhos Bem Fechados. Eu vi de olhos bem abertos, mas precisei ver de várias vezes, né? Porque é um filme que já completa 23 aninhos, né, Silvia? Sim, sim. O último filme do Kubrick, né? O último filme dele. Então, quando eu vi, foi há 23 anos atrás. É óbvio que eu tenho visto nesses anos todos de um outro lugar. Mas eu lembro que foi um filme que me marcou profundamente e logo depois, foi uma coincidência que eu vi, eu fui convidada para falar como psicóloga lá 23 anos atrás, bem jovenzinha ainda, numa feira sobre sexo que fizeram em Goiânia. Eu acho que inclusive foi a única feira de sexo que eu vi que tinha vários modelos de vendas lá dentro sobre essas coisas de sexo e tudo. E ela falou, olha, eu quero que tenha uma psicóloga palestrando nessa feira para falar de vários aspectos e tal. E eu lembro que eu tinha acabado de ver o filme e a gente teve uma pergunta na plateia, durante a minha palestra, sobre ciúmes. Aí eu falei, gente, essa pergunta caiu como uma luva, porque é um tratado também sobre ciúmes, sobre o que é traição.
né? O que é, o que não é uma traição. Esse filme eu acho que levanta essa bola. Então, vamos apresentar rapidamente o filme. É um filme concebido na virada do século XX para o século XXI, de 99, o último longa rodado pelo Stanley Kubrick. Só para localizar o Kubrick para vocês, é nada mais, nada menos, o mesmo cara que fez o Iluminado. Inclusive, a nossa convidada diz que é um filme que ela gosta muito. Uma Odisseia no Espaço, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que todo mundo conhece. Laranja Mecânica, que é um clássico, que foi, acho que, o primeiro filme que eu vi na universidade de psicologia, para falar de psicologia. Nascido para Matar, que foi indicação de Oscar. Lolita, que é um clássico também. Spartacus e muitos outros. Então, eu falei só para vocês localizarem um pouquinho, quem não está muito afinado com o tema, quem é o Kubrick, né? Que infelizmente faleceu antes de assistir à estreia do filme. E eu estava lendo as curiosidades sobre ele e descobri aqui que ele faleceu 5 dias de um ataque cardíaco antes de entregar o corte final, da cena final, como ele encerra seu filme. Então eu acho que ele foi muito feliz, morreu deixando um filho incrível, do qual nós estamos falando aqui até hoje, 23 anos depois, né? Então é bom lembrar que o filme é baseado num livro, num romance chamado Trame Nouvelle, que em português virou Breve Romance de Sonho, e é importante a gente saber o nome, né? O nome em cada país, porque não é acásico nunca. E em Portugal ficou o nome História de Sonho, História de um Sonho, né? E trata-se de um casal, Alice e Bill, que é um médico casado com uma curadora de arte, que tem uma vida de casal muito tradicional, casados há 9 anos, com uma filhinha, e esse casal é atravessado, provocado por uma confissão inesperada de Alice, né? Então vamos começar a falar dessa joia, dessa pérola, e Silvia, vai ser daquele jeito, bate-bola de tênis aqui. Agora tem que falar beach tênis, né? Que é o que está na moda. Sim, sim. Eu vou falando, você vai me interrompendo quando você quiser, porque é assim que a gente tem feito e tem dado muito certo. De vez em quando eu vou querer te fazer alguma pergunta, mas eu sei que você também vai fazer uma consideração, alguma sobre a assinatura do Kubrick, e isso vai ser muito importante para nós falarmos do filme. Então, o que a gente sempre quer quando faz um trabalho como esse de hoje, de análise de filme, é demonstrar como que a arte imita a vida mesmo, né? E através dela, com a ajuda dela, a gente pode entender uma série de coisas que nos acontecem do ponto de vista psíquico, né? Então, quer dizer, a partir do que nos ensina a psicanálise, a gente quer usar esse recurso para ilustrar, para refletir sobre o que nos acontece. Não é simplesmente ver um filme por ver, é muito mais que isso. E também não é vir aqui para comentar um filme, se ele é bom ou ruim, como fazem os críticos de cinema, que aí é o métier deles, né? Ou desvendar qual é a moral da história. Isso não é tão importante para nós quanto dissecar as perguntas que um filme traz. Que eu acho que é isso que é mais importante. Quando se trata de psicanálise, né, a gente sabe que é muito mais importante as perguntas do que as respostas, né? Então, eu acho que eu vou começar falando que o filme narra um jogo, na minha visão, interessante, sobre dormir e despertar. E eu gosto de usar a palavra despertar ao invés de acordar. Até me lembrei muito, Silvia, do filme que também é estrelado por Tom Cruise, que é o Vanilla Sky, que tem aquele despertador, você lembra? Que desperta com Open Your Eyes. Eu acho que é até o segundo nome do filme, Open Your Eyes. Então, o tempo inteiro eu assisti esse lembrando do Vanilla Sky, que é sobre despertar também. Então, o despertar sobre o fantasma, né? Sobre atravessar a fantasia, que são os processos inconscientes. E que ele é definitivamente sobre a máxima, que essa não é nem de Freud nem de Lacan, que são os nossos teóricos aqui, mas é de Jung a máxima, que diz: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é por isso que a gente acha tão importante convidar todos ao processo de análise, né? Porque é sobre esse despertar que a gente quer falar. Bom, e falando em sonho, né? Só pegando o seu gancho. Vamos. De olhos bem fechados. Ele apresenta várias temáticas muito importantes. Ele é um filme muito rico, tanto no sentido psicanalítico quanto no sentido estético, né? Então, ele é um prato cheio para um crítico de cinema.
Ah, isso que eu queria que você Porque falasse, a estética dele é demais. estética, narrativa, tudo muito rico, porque alguns filmes são muito ricos no sentido estético, mas falta substância, É. falta uma mensagem filosófica, Uhum. psicanalítica, antropológica, né? E outros filmes já são muito profundos no sentido psicanalítico, filosófico, antropológico, mas tem uma estética muito rudimentar, muito simples, que não significa ser não significa ter uma má estética, mas não é aquela estética Que dá que gosto de nos ver, né? faz assim ficar deslumbrados. Agora, de olhos bem fechados, ele acerta em tudo. Ele Isso, passou em todas as filas. isso. É o que a gente costuma falar. A pessoa passou na fila da simpatia, da inteligência, né? Da generosidade, da É, beleza, passou em tudo. De olhos bem fechados, passou em todas as filas. Na fila da psicanálise, na fila da da sociologia, na, filosofia, da filosofia, na fila da narrativa, na fila da da estética, estética. Uhum. tudo, tudo. E, na minha opinião, né, o filme apresenta vários temas importantes, mas o tema central, eu sempre gosto de pegar, selecionar o tema central de um filme. Uhum. O tema central, na minha opinião, é a fantasia, como você já citou. Você falou do atravessamento da fantasia. Para mim, De Olhos Bem Fechados, é um filme sobre o mundo onírico. É sobre casamento, é sobre ciúme, é sobre traição, é sobre desejo, é sobre orgia, é sobre a podridão da elite, é sobre muitas coisas. Mas, na minha opinião, o tema principal é um filme sobre a vida onírica, a vida da fantasia, né? Não a vida real, Real, né? é. É, E ele isso para mim é soube muito contar marcado. isso. Eu estava pensando, nossa, como é bom saber contar uma história, né? Tem paciente que faz isso com essa delicadeza também, com esse talento, né? Sem ficar confuso, sem ficar enfadonho. Você quer, vem para a próxima sessão, você fala, nossa, de novo, uma história bem contada, né? E ele faz isso, ele é refinadíssimo. Ele não dificultou nada para o espectador, como você falou, ele deu tudo de graça, né? Vem Uhum, muito desenhada a história, né? uhum. É, e aí eu estava pensando, se a primeira impressão é o que fica, você sabe que eu tenho essa máxima da primeira sessão, né? Uhum. Está tudo na primeira sessão. Então a primeira cena, como que o diretor vai abrir, me chama muita atenção. O que ele fez? Né? Quando ele sentou para pensar o filme, ele falou, não, eu vou abrir com o quê? Porque são tantas possibilidades, né? Como que eu vou abrir, como que eu vou fechar? Que são duas coisas importantes também nas sessões de psicanálise, né? Inclusive a gente perde, às vezes, muito, se a gente perdeu o time, fechar na hora errada, ou falar uma coisa que não era o corte certo, a gente às vezes perde até um paciente nisso. Muito comum isso Sim. acontecer, né? E no cinema eu acho que o Kubrick cravou aí também. Ele abre com uma cena da belíssima, né, Nicole Kidman completamente nua, de costas. Não sei se vocês vão lembrar disso, um corpo nu de uma mulher absurdamente perfeita, que é a Nicole. Eles já capturam o nosso olhar nessa atenção 100% porque nos brinda com o belo. Mas não é para mostrar o belo, é para mostrar já a indiferença habitual que acomete as relações conjugais. Porque ela chama a nossa atenção pela beleza. Primeira coisa que a gente pensa, uau, que mulher perfeita. E ele passa por ela já sem vê-la, o marido. Ai, isso parece muito, eu vou fazer uma referência aqui. Aham. A Noite do Antonioni. Eu não Uhum. sei se você Não, conhece esse eu não filme, conheço, super infelizmente. recomendo. Ele é um filme meio parado. Antonioni era um cineasta muito parado, era o Aham. cineasta do tédio. Mas em A Noite, o personagem do Marcelo Mastroianni, Hum. ele vai passar, ele dá a esponja de banho para a esposa, que é Uhum. a Jeanne Moreau, né? Ela pede a esponja para ele, ele entrega de uma forma muito cordial, mas totalmente indiferente, porque até a cordialidade pode ser agressiva. Sim, É aquela cordialidade assim, eu estou fazendo um favor para você, mas porque você é um ser humano que está pedindo algo para mim. sei. Eu poderia fazer isso por qualquer outra pessoa. Até essa cordialidade pode ser violenta. Sim. E
isso que você comentou É. me remete muito A a primeira Antonioni. cena já é ela bonita, né, se arrumando, e ela fala assim pra ele: "E que tal eu estou? Estou bonita, né?" Que é a pergunta que a gente sempre faz pro marido quando acaba: "Eu tô bem, né?" E ele de costa diz: "Tá ótimo." Ela pensa, Eu adoro ela fazendo xixi. Eu ela tá fazendo xixi. adoro filme em que mostra a mulher fazendo xixi. É, E ela aquela tá de. intimidade maldita do casal, né? Mulher bonita faz xixi também, faz Isso. número 2 também. E É, ela de óculos, de óculos, é. ela se verifica, né? Ela É, faz uma inspeção toda de óculos e tira. Aquilo, querendo ou não, tira um pouco o glamour da coisa. tira, tira. Então quer mostrar uma intimidade, né, do casal. E é interessante que ela repara que a indiferença dele ter respondido de costas, e ela insiste. Ela diz: "Tô bonita mesmo, e o meu cabelo ficou bem?" Aí ele fala: "Tá, gordo, tá incrível." Aí ela fala: "Nossa, mas você nem olhou." E já corta para a próxima cena. Então, assim, é interessante isso, né? Mostrar que já lança uma primeira reflexão, que seria o automatismo que vai ficando a relação dentro do casamento, né? Na festa, que é na cena seguinte, já é a festa. Eu posso só falar mais um pouquinho dessa cena pra gente Claro, passar, né? vamos. É como você falou, cada um vê um detalhe diferente. Eu li um artigo, eu achei muito interessante. A pessoa que escreveu o artigo sobre De Olhos Bem Fechados salientou a questão dela perguntar se ela estava bonita e dele perguntar onde estava a carteira dele. Foi. E aí ele trabalha, quem escreveu o artigo trabalhou com estas duas metáforas, né? Estas duas formas de falo. A A beleza beleza para da a mulher mulher e o dinheiro e do o homem. dinheiro para o homem. Olha, eu Então, nem tinha tanto o pensado. dinheiro. Eu também não, eu também não. Tanto o dinheiro como a beleza são formas simbólicas de falo. Eu achei isso incrível e, enfim, tinha que citar. Agora, eu vou falar da minha visão, do que eu percebi, o que eu vi nesta primeira. Nesta primeira cena, não, né? É uma sequência, É né? uma sequência, mas essa do É, banheiro é a primeirona. Aham. mas tudo, a do banheiro, depois ele andando pela casa, ela se arrumando, enfim. Tem uma música, né? Enquanto eles se arrumam, tem uma música erudita Tem, tocando. tem uma orquestra, uma música de orquestra. E é muito bonito porque, assim, a música no cinema para Kubrick, ele dizia que cinema era montagem e trilha sonora. E por trilha sonora se entende qualquer tipo de som, qualquer tipo de ruído. Inclusive no Iluminado, né? Quando o menino passa com o triciclo por cima do assoalho de madeira e por cima dos tapetes, a gente tem a sensação de escutar uma partitura musical, com seus sons e com seus silêncios, né? Então, inclusive o Iluminado e De Olhos Bem Fechados são filmes muito similares, né? O De Olhos Bem Fechados é a versão erótica do Iluminado, na minha opinião, mas depois eu Que falo legal você sobre falar isso. isso. Aham. Então, para ele era era montagem e trilha sonora, o fazer cinema, o cinema. Uhum. A música é quando ela é incidental, quer dizer, alguém tocando piano ou um personagem que liga o rádio, isso é música incidental. A música incidental simplesmente está mostrando alguém ouvindo música, um personagem ouvindo música. Quando a música ela não é incidental, como aquela música que paira, né, sobre todos os personagens ou sobre algum personagem, esta música retrata o estado de espírito de um personagem ou de dois personagens. Então, cena romântica, cena de beijo, cena de sexo, sempre rola uma musiquinha bonita, né? Ou uma cena de susto, uma cena de terror também. Então, aquela música parecia retratar o estado de espírito dos personagens. Aquele casal perfeito, bem sucedido, elegante, harmonioso, É uma música fisicamente apoteótica, né? Apoteose. apoteótica. E Isso. assim, aquela música parecia uma extensão do casal. Mas Total. na hora que o Dr. Bill desliga a música e você percebe que é uma música incidental, o Kubrick ele pega e dá, ó, É uma verdade. bofetada. Gente, Era o muita, rádio ligado, né?
Muita calma nessa hora, gente. Muita calma nessa hora. Esse casal não é tão perfeito assim. Esta música não está retratando o casamento deles. O casamento deles não é perfeito e harmonioso como esta música. É algo artificial. Então, para mim, é uma das grandes sacadas do filme. É esse início. Ele vai costurando com cada detalhe, né, Silvia? Desde a luz, como a música, como os objetos cênicos. É impressionante, impressionante. Então foram coisas muito bem observadas da primeira cena e a gente poderia falar horas aqui de cada cena, porque senão a gente não consegue evoluir, né? Mas na festa, que também é outra cena riquíssima, já lança a mão de uma frase que talvez seja, na minha opinião, a frase mais provocativa do filme, né? A partir do europeu, do gringo, né? Do húngaro, que paquera a Alice e que vai tirá-la para dançar. Diz ele: você não acha que um dos encantos do casamento é tornar o fingimento uma necessidade para ambos? E aí ele joga, como você disse, essa bofetada, né? E essa provocação que ele faz e que ela parece refletir, somada aos ciúmes que ela sente pelo que acontece na festa, né? Vendo o marido cercado de mulheres, duas em específico, nos braços dele, vai preparando, eu achei, para um grande boom da história, que é a cena revelação da Alice, que é quando ela fala, agora eu vou falar, né? Então, Alice, que eu acho que não chama assim por acaso, é uma personagem que eu achei que a Nicole fez muito bem, como quase tudo que ela faz. Ela não sei o que te pareceu, mas ela me parece estar sempre bêbada. Porque lógico que na festa ela tá bêbada. Ele faz questão de colocar ela bem bêbada, né? Como ela virando um copo de champanhe atrás do outro. Mas não só na festa, ou quando ela tá high, lá, quando ela tá doidona depois do uso da cannabis, né? Que é quando acontece a conversa, mas todo o tempo, me parece, que ela tá... A personagem tem um tom lânguido, que não sei se foi a direção do Kubrick ou se foi uma composição da atriz pro personagem, né? Mas ela é fluida, ela dança nas cenas. Parece que o tempo todo você vai perder ela. Ou do jeito que ela senta, olha pra ele, ou ela, sabe? Ela não tá firme, aquela mulher, assim. Parece que ela vai o tempo todo me surpreender. Linda, como toda mulher é. E ainda ela é sexy, ela é boa mãe. Né? Mas eu acho que ela tem, apesar desse tom bêbado, o olhar mais voltado para ele do que ele para ela. Que é uma pergunta importante que o filme nos faz também. De se fazer no casamento ou em qualquer relação de compromisso com alguém. Que é, para onde está o seu olhar? Nessa relação, para onde você olha? Porque tem um ditado que fala assim, um casal vai durar muito quando os dois estão olhando para o mesmo endereço, para o mesmo rumo, para o mesmo objetivo. Então, não sei. Muitas vezes o poliamor começa assim, né? O poli, os né? Dois olhando, os dois olhando para o mesmo cara ou para a mesma menina. Né? Então é uma coisa que ele pesca ali na câmera. Para onde está o seu olhar? Então, muitas vezes a gente descobre que um casamento nem existe mais, e a gente vê isso no consultório, a partir dessa resposta, né, ou dessa observação, quando você vê o casal junto. A psicanálise não trabalha com terapia de casal, né, como as outras terapias, mas você sabe que quando vem essas demandas para mim, eu sempre faço a primeira sessão com o casal. Eu não falo, não atendo casal. Psicanálise é só no 1 a 1. Que é como é. Mas eu acho que é uma coisa que a gente já poderia rever. Psicanálise de casal. Eu acho que é totalmente possível. Fica a dica. Jogando molho de pimenta. Sim, bem pimentado. Mas eu faço e não me arrependo dessa consulta onde estão os dois. Porque... Eu acho magnífico você fazer isso e ter coragem de assumir que faz. Total. Acho perfeito. Eu já atendi em dupla também, não casal, mas já atendi irmãs, já atendi mãe e filha. É fantástico. A demanda queremos falar os dois. Sim. Tudo bem, depois você explica nessa sessão, porque já é tão difícil, eu sempre penso isso, quando a pessoa liga pela primeira vez, eu penso, nossa, já é tão difícil tomar a atitude de ligar para decidir fazer
atravessamento aí da análise, né? Tanto que muitos não ficam, né? Como diz a minha analista, tem que ter muito peito. É tão difícil que quando vem alguém e eu acolho a demanda para dizer assim, vamos ver o que vocês querem falar. Né? Teve uma vez, por exemplo, que eu atendi uma pessoa que estava marcada pela primeira vez, era uma moça novinha. Quando eu abri a porta do consultório, estava 2 pessoas da família e não estava a moça. A moça estava andando no corredor, do lado de fora. Eu vi que era a pessoa que estava com elas. Aí eu perguntei quem é a paciente, aí elas falaram, tá lá fora. Aí eu falei, nossa, ela tá de fora, quem tá sentado tá de dentro, né? Eu falei, pode entrar. Quem vai entrar? Eu falei, vai entrar todo mundo. Vamos ver que bagunça é essa que vocês vieram fazer aqui. Então, sempre me vale, sabe? Então, eu acho que isso do olhar do casal tem tudo do par, né? O olhar do Bill, na minha opinião, obviamente está para ele, que é um narcisista clássico, inclusive não por acaso puseram a profissão de médico, né? Sim, doutor Bill. Clássicos, leonino médico, ele deve ser, né? Leonino médico e milionário, clássico do narciso do espelho. Ele deve medir o comprimento do pênis dele. Deve, todo dia, e comprar só Ferrari, Lamborghini. Ele pode. Esse olhar tá para ele mesmo, e para fora. Na festa, por exemplo, logo ele localiza as meninas, né? Um homem casado, logo localiza, enche de mulher em volta. Logo ele foca no pianista e fica falando disso na festa, né? Nossa, ó, esse cara cursou medicina comigo. Ah lá, ó, mas ele largou, entregou-se para a vida de músico. Então, o olhar do Bill passeia, ele tem o mundo todo para olhar, né? O diretor nem sequer mostra, não sei se você percebeu isso, a cena onde ele vê a esposa nos braços do húngaro. Porque tem um momento que ela cita, né? Que ela fala, você ficou com ciúmes? Ele fala, quem que é aquele cara que estava dançando com você? Mas não mostra. Não mostra. Então só assim a gente descobre que ele viu ela. O diretor não fez isso por acaso. Ele não mostra ele olhando para ela, embora a gente fique o tempo todo pensando assim, nossa, mas ela tá quase dando pra esse cara aí, ele não vai ver, né? Ela quase beija ele várias vezes na dança. Então assim, uma mulher casada dançando com outro, bêbada, e o marido nem sequer viu, né? A gente fica torcendo para ele ver a cena, para ver. Então o diretor nem mostra, mas mostra com detalhes, quase na câmera lenta, o olhar da Alice para o marido com as 2 moças em seus braços, que vai gerar depois a tal da discussão. E eu acho que isso vai ser um gatilho, tanto a visão quanto o fato de o marido não ter acenado com ciúmes para ela, né, Silvia? Porque ela vai questionar, né? Depois que fuma aquele baseado, não por acaso, né? Que parece que ali é uma proposta, um destrava-língua proposital, né? É um filtro da verdade. O filtro da verdade se instala e o diálogo que ocorre ali, na minha opinião, depois do baseado, encerra o filme, assim, é o ponto ápice, é o recorte. Toda vez que eu vejo, eu penso assim, gente, se a gente fizer um recorte só nessa cena, a gente poderia escrever um livro, uma tese, uma palestra. E eu falo muito dessa cena nas palestras. Realmente foi uma cena que me pegou. A cena da festa ou a cena da revelação? Do baseado. Essa cena eu sempre mostro. Eu sempre arrumo um jeito de mostrar em curso. Ela fuma e já fala. E aí, você sentiu ciúme ou não sentiu? Aí ele fala, não. E é muito interessante porque as cenas não, né? O filme tem sequências enormes. Essa inicial da arrumação, a própria sequência da festa, ela é toda quebrada, ela é cheia de cenas, mas são cenas longas. E sobe para a menina da overdose e desce. Não são cenas curtas. Não. Então, assim, é uma sequência com muitas cenas e cenas longas. Essa sequência da discussão começa, né, com ela pegando baseado no banheiro, e aí eles fumam, aí tem toda aquela baixaria, né? É realmente uma sequência muito longa, né? E para mim, assim, outra coisa que eu tento identificar nos filmes é uma cena síntese, ou uma sequência síntese. Para mim, no filme, essa, né? A música do filme, porque ela vai disparar, vamos dizer assim, o lado onírico, né? Ela vai disparar o sonho, porque eu li que tem muitos autores que acham que depois disso tudo é sonho, que consideram assim.
Então tem várias formas de você ver o filme, né? Sim. Que depois que ela fez aquela revelação e ele recebe o telefonema e vai trabalhar, né? Porque é um médico que trabalha o tempo todo, as emergências médicas, ele já ali já vai para o sonho e só acaba na cena final quando eles estão na lojinha de brinquedo. É uma forma de ver, né? É uma possibilidade. Não é a minha visão, mas eu acho que é uma leitura totalmente possível. Totalmente possível. Eu também não escolho essa, porque eu gosto de pensar que as coisas aconteceram. Somos psicanalistas, gostamos do campo do real, né? Campo do real. Mas uma coisa muito, muito bacana você ter tocado nesse assunto, porque toda obra de arte, ela tem um discurso lúdico. E o que significa discurso lúdico? Não é um discurso engraçado, humorístico, não é isso? Né? É um discurso que deixa pontas soltas, é um discurso rizomático, que abre várias portas e está mais preocupado com as perguntas do que com as respostas. Muitas vezes um programa de humor pode ser altamente autoritário, pode usar um discurso muito autoritário, quando você faz piada em cima de uma situação, quando você faz piada em cima de um tipo de pessoa, pode ser muito autoritário, muito fechado, mesmo sendo engraçado. Sim. Então, o discurso da arte é um discurso lúdico, porque é um discurso que não fecha, né, portas. E falando, né, sobre essa questão das sequências longas, eu acho que isso também não foi à toa. Me parece que a questão das sequências longas remetem à própria rotina do casamento. Sim. A vida é longa. A rotina é longa. A rotina é longa. É longo viver. Viver é longo. E viver a dois, viver a dois é mais um desafio. É mais longo ainda. Mas enfim, era isso que eu queria comentar, mas depois eu volto para falar dessa cena. Tá. Vamos seguindo então. Eu quero falar. Mas você não vai falar mais dessa cena? Eu quero falar dessa cena. Ela fala como que é o gatilho da conversa. Ela que faz a primeira pergunta, depois já do primeiro pega lá na cannabis, ela diz, então, você trepou com aquelas duas? O Kubrick já, pé na porta já, né? Que é uma conversa muito típica de mulheres que estão enciumadas, né? E ele diz, né, todo polido, que jamais faria isso, uma vez que ele é casado. Aí ela pega ele no discurso. Ela fala, então você só não faria porque é casado. Meio viagem também de quem fumou um baseado, né? E não porque não tem desejo, né? Então quer dizer que se você não fosse casado, você estaria desejando elas? Então ele tenta aplacar dizendo, não, também eu não faria porque eu te amo, eu te respeito, né? Mas a Alice quer saber, e você não teve ciúmes de mim? Que ela estava praticamente beijando o senhor, né? E Bill diz, não, deixando claro que para a mulher não é tão simples assim desejar outro homem. Então, absurdo! E olha que nós estamos falando de um filme novo, né? Eu considero novo, 20 anos. Então tem uma segurança ali, né? E essa diferença, né? Que vamos colocar entre aspas, a diferença entre os sexos, né? Que alimentará toda a polêmica do filme, né? Isso joga uma luz sobre as raízes obscuras do desejo, né? E é então que ela vai dizer, você quer saber sobre desejar? Então eu vou te dizer. E aí ela dá uma aula para ele, né? É sobre isso que eu falo na palestra também. Ela traz à cena o tal oficial da Marinha, com quem o casal cruzou no verão passado, de quem ele nem lembra, porque não olha para lugar nenhum, só olha para ele mesmo, né? E para as mulheres bonitas. Alguém que a capturou enquanto o Bill nem percebeu. E que capturou de uma forma tão avassaladora, e ela conta isso, que me fez pensar em largar tudo. Você, casa, dinheiro, trabalho e filho. Porque a gente tem que pôr um E antes, porque não é qualquer mulher que larga tudo, inclusive um filho. Então, eu acho que foi muito legal ele ter colocado até a menininha na sacola, no pacote, para entender a força que foi esse encontro dessa. E ele fica sem entender, porque tipo assim, mas que encontro foi esse? Vocês fizeram o quê? Não fizemos nada. Ele só me olhou. Porque você fica assim, mas então ele te tocou, então vocês tiveram uma conversa, então vocês tiveram um encontro. Não teve nada. Ela foi vista por ele. Eu fui vista por ele, e se ele tivesse querido todo mais,
eu teria largado você. Bom, a gente não pode negar que é uma revelação bem. Isso para um narcisista como é o Dr. William, né? É um golpe bem forte no narcisismo, né? Levanta-se aqui também para mim uma pergunta interessante sobre ciúmes e traição. Afinal, o que configura de fato uma traição? Bill foi traído, não foi traído, né? Quer dizer, eu estou te traindo quando eu estou me envolvendo com outro corpo, eu estou te traindo quando eu estou com você pensando no oficial da Marinha. Depende do acordo de cada casal. Né? Bill talvez Depende do pela primeira... acordo, né? Hã? Depende do acordo de cada casal. Cada casal tem um acordo. Uhum. E depende desse acordo. E para o Dr. Bill, eu acho que foi uma traição, porque na cabeça dele, ele não consegue nem cogitar que a mulher dele é um ser desejante. Sim. O que deixou a Alice puta, na minha opinião, não foi nem um ciúme em relação às modelos. Claro, ela não curtiu a situação, mas eu acho que ela levou de boa ainda. Acho também. Eu acho, o que pegou, o que deixou ela muito puta da vida, foi ele falar pra ela que ele confiava nela, que ela não trairia ele, porque ela era a esposa dele, era mãe da filha dele. Uhum. Quer dizer, ele considera ela uma partida ganha. Isso. Olha que coisa aprisionante. E ela tá sempre naquela casa, cuidando da filha, cuidando do ambiente doméstico. Ela tá aprisionada. Ele acha, né? Só voltando um pouquinho essa cena do bota fora, eu não sei se... Você deve ter prestado atenção, com certeza, logo depois da festa, entre a festa e essa discussão, tem uma cena em que eles fazem sexo, logo depois, né, de voltarem da festa. E ele beija, né, a esposa, eles estão diante do espelho. Uhum. E ela olha fixamente para o espelho, ela está de olhos abertos e ele está de olhos fechados, a beijando. Mais uma vez, pensei no Antonioni, né? Porque o Antonioni, ele dizia que no campo amoroso, as mulheres eram muito mais lúcidas do que os homens. E isso me faz pensar também em Eros e Psique, né? No mito de Eros e Psique. Na verdade, a gente sempre associa o feminino com passional, com emotivo. A mulher chora, a mulher é sensível, homem é racional, homem pensa. Mas pelo mito de Eros e Psique, é muito trabalhado pela psicologia junguiana. Sim. Na verdade, é a mulher que leva a razão ao amor. É a mulher que quer enxergar o seu parceiro. Ela é a mulher que quer ver quem ela está amando. Então, essa coisa dela olhar para o espelho, quando a gente no cinema, né, ou mesmo na literatura, quando um personagem, principalmente uma personagem feminina, se olha através de um espelho, ela está olhando, né, para dentro dela. O mesmo se diz a respeito de olhar através de uma janela. Quando você olha para fora, você já citou isso, né? Quando você olha para fora, você vê o interior, né? Sim. E aí o espelho tem essa questão, tem essa conotação. Você olha para o espelho, quando você olha para o espelho, você não está olhando para o seu penteado, para a sua maquiagem. Você está olhando para os seus sentimentos, para os seus desejos, para as suas fantasias. Ele está ali, beijando a esposa depois de uma festa em que ele foi assediado por modelos belíssimas. Mas ela está com os olhos bem abertos. Ela está incomodada com aquela relação. Ela sente que falta algo. Falta ser vista como um ser desejante. Essa cena é muito emblemática, porque os olhares não se cruzam no espelho. Né? Eu achei, eu notei isso também. Eu acho que ali, quando ela revela tudo e faz essa fala definitiva, pela primeira vez ele a olha, de fato, nessa história do filme. É um momento em que se desconstrói, eu acho, o assoalho sobre o qual poderia estar montada essa casa, né? O estatuto, o palácio seguro da instituição monogâmica, que é nesses moldes ocidentais que a gente vive, né? A instituição casamento, né? Então, essa revelação, esse descobrir, né, faz o trabalho de, vamos dizer, plantar uma semente da dúvida
num terreno onde já se encontravam plantas maduras ali para o vinho, né? Velhas conhecidas, como você falou, ele não tinha dúvida. Então, e aí, depois que ela fala, ele tem que recalcular a rota. Tipo assim, muda tudo, né? Como que uma palavra muda tudo, né? E a esposa... É insano, o diálogo é insano, porque eles ficam falando de uma hipotética paciente que poderia desejá-la ou não. Uhum. É ridículo aquilo, porque como você vai definir uma paciente que represente todas as pacientes? Ela viaja, algumas... né, perguntando, mas quando você pega no peito dela, você acha que ela não pensa? Isso não é mas é muito coisa de casal isso, é muito insano. Ficar gozando com, como diz o outro, né, com o que não vai ter, só vai ter gozo mesmo, não vamos tirar nada de proveito dessa conversa. Né? Mas né, nesse caso a revelação foi um corte ali que mudou tudo, toda a história, né? A esposa vai dizer para ele, essa vida aqui, essa história que a gente está contando junto, é sobre você desejar e ser desejado por muitas mulheres e poder desfrutar delas. É o que ele pensa. É sobre você ser poderoso, é sobre o médico bonzão, Narciso se olhando no espelho, o homem que desperta ciúme em mim. Aí ela fala, não, querida, essa história não é sobre você, essa história é sobre mim. É sobre mim também essa história. Eu também desejo. E aí, como é que vai ser o nosso combinado? Né? E ele regride, né, Silvia? Porque ele nem sequer dá conta de dar uma resposta para ela. Ele sai, igual a criança sai correndo, porque menino, né? E quando ela narra toda essa cena do flerte com o oficial, que é impressionante como que na narração dela a gente consegue imaginar a cena, né? Ela eterniza a paranoia, né? Num lugar que até então era deserto, né? Ele não tinha paranoia nenhuma com relação a ela. Não tinha motivos, vamos dizer assim. E deixa ali uma ferida aberta, uma ferida narcísica. Essa ferida tem implicações mais profundas, eu acho, que o simples desejo de vingança. Porque tem muita gente que lê, né, que ele vai sair dali procurando mulheres e tal, acaba não ficando com nenhuma, mas como se ele estivesse querendo se vingar. Eu acho que é mais embaixo. Assim. Acho que quando ele ouve a confissão, ele é envolvido pela sensação de estranheza, né? Do estranho mesmo, o estranho do Freud. Né? Ele não pode reconhecer a sua mulher naquela mulher ali. Né? Invoca também a mãe, né? A mãe que é santa, que não faz nada, que não faz sexo. E essa mulher diz, olha, querido, aqui é diferente, né? Então essa mulher que parecia tão familiar, né, vai virar uma estranha para ele, né? E esse estranhamento profundo vai se deparar, vai fazer ele se deparar com algo simultaneamente familiar, né? São as impressões que acompanham ele. É interessante essa versão da vingança. Eu acho que tudo é possível, mas eu acho que o buraco é mais embaixo também, Mirella. Eu acho assim que ele tá tão perdido, ele tinha uma visão de feminino tão bem consolidada, né? E aí quando a esposa dele desconstrói, é um tsunami, né? Ela assim, é perda total, né? Aí eu acho que ele tenta reconstruir uma visão a respeito do feminino por meio de outras mulheres. No fundo, ele tá estudando o feminino por meio, né? E eu acho que muito mais do que sexo, por quê, né, não rola o sexo? Porque no fundo, eu acho que a questão não era a penetração, o ato sexual. Era acessível isso para ele, inclusive com a própria Alice. A questão é que ele quer recuperar a magia, o mistério do romance, da conquista. É isso que você fala, do que se trata o feminino, né? O que de novo, quer ser uma mulher, né? O que não o que é ser, desculpa, meu ato falho. É o que quer uma mulher. Sim. Olha, e ele entra numa espiral erótica depois dessa confissão, e aí o filme realmente se torna um pesadelo. O filme começa a partir desse momento. Pra ele, né? Porque dá tudo errado, né? Ele não dá uma dentro, literalmente. E quase tudo à noite. É um filme muito noturno. Ele lembra muito filme de terror. Ele tem várias similaridades
A o música, né? Iluminado. Uhum. Aquelas mulheres da orgia, aqueles corpos alongados, o Ai, próprio. é. Que parece tudo uma Lembra? só, né? Parece que é uma só. Eu lembro que A quando eu mulher da assisti. banheira, a mulher da banheira do Iluminado, você lembra? Sim, lembro. Isso aí Lembro. é uma mulher altíssima, né, de uma É. banheira, Até eu lembro que muito. quando eu vi, eu falei, como que eles conseguiram tantas atrizes com exatamente o mesmo biotipo? É assustador. Olha, todo cri-cri consegue isso. Quando você coloca como meta, você consegue. E é engraçado porque a própria Nicole Kidman é alta e magra. É. Então, aquele tipo de corpo, né, que a gente vê na orgia lembra muito a mulher da banheira do Sim. Iluminado. Claro, antes de ficar apodrecida, né? E a interpretação, gente, a própria interpretação do Tom Cruise em alguns momentos, quando ele olha assim para baixo com uma roupa toda preta, lembra muito o Jack Nixon Sei. no Iluminado. Iluminado. A própria Nicole Kidman, você falou um negócio dela falar meio arrastada, meio fluida, meio Ela é bêbada. toda assim. Quando ela fica falando da paciente hipotética, ai, vamos pensar, será que a paciente, ela não quer assim, quando o doutor Bill aperta os peitinhos da paciente, será que a paciente Não não fica pensa no pensando pintinho dele, ela no faz uma vozinha. pintinho, no pintinho do doutor Bill? Então, aquilo, gente, aquela interpretação não tem nada a ver com o estilo de interpretação da Nicole Kidman ali, é direção. Total. Ela fala num tom de. É assustador, ela fala num tom de voz muito similar ao tom de voz do Jack Nixon do Iluminado, quando ele trata a esposa dele como uma retardada. Ali, ela está tratando o marido como um retardado. Sim. Vamos pensar, Dr. Bill, vamos pensar, tá? É. Vamos pensar. Vamos comigo, né? E Acompanha. e você não acha que depois ele vira um retardado mesmo, no sentido que assim, depois que tem aquela ligação da boa e velha emergência médica que sai de madrugada, né? A partir dali tudo parece ter uma conotação dupla, no sentido de que é onírico, né? Tudo que acontece a partir desse ponto é assombrado pela cena Perfeito. pela cena dela transando com o oficial, né? E aí eu fiquei repensando que ele passa a partir dali a gozar com ela, querendo transar com tudo quanto é mulher que aparece, que no final ele acaba não ficando com ninguém, mas gozando a três, com a Alice e o oficial da Marinha, que aliás não foi escolhido por acaso, tem um movimento de fetiche aí, né, em cima dessa figura, né, dos oficiais, bombeiro, marinheiro. O filme é cheio de fetiches. As modelos, As bem modelos, novinhas, as o máscaras. oficial. E aí, só pra gente lembrar, pra quem viu o filme há muito tempo, ai, desculpa, deixa eu só dar um alô aqui pro pessoal que tá mandando boa tarde. A gente tá aqui. A Alessandra Martins comentou que sempre teve uma quedinha pelo Jung, que ter essa percepção da dinâmica do casal é muito rica. Nessa cena que vocês apontaram também, me parece que ela assume o controle e se deleita com os elogios de um estranho. Sim, bem lembrado. E que a cena em questão desencadeia numa confissão dele que o desejo é um sentimento masculino e as mulheres são meros objetos. Muito bem colocada, Alessandra. E o Jefferson está aqui também dizendo. O Jefferson é o Jefferson Ferreira? Meu Jefferson! Então, assim, como é que faz quando o Jefferson entra? Para tudo? Para tudo, tapete vermelho! Ai, Para Jefferson! tudo! Que bom, Jefferson, que você está aqui. Ele diz assim: esse filme me faz compadecer da questão dela de sentir-se desejada e amada o filme todo. Ela busca que esse casamento tenha amor. Ai, não estou conseguindo rodar o resto da fala aqui do Jefferson. Vamos ver se depois aparece para mim aqui. Mas que bom que vocês estão vendo e participando. Só para lembrar o pessoal que está vendo, quantas mulheres que veio depois no assédio deles, que veio a filha do paciente, né? Que o pai ali no leito de morte e ela cantando o Tom Cruise.
Depois com a prostituta que ele encontra no meio da rua, que também todas querem seduzir ele, todas querem dar para ele. Depois a adolescente da loja dos japoneses lá. Depois, muito engraçada aquela cena. Depois de novo, né, a mulher no lugar do objeto, como bem lembrou a Alessandra, que depois o Kubrick volta nessa cena para explicar, né, para colocar o pai dela mostrando que ele vende a filha, né, que decidiu vender a filha por dinheiro. Depois o baile de máscaras, que tem 1 milhão de mulheres e uma em especial, que é uma mulher misteriosa, que eu tenho uma interpretação sobre isso, que quer salvar ele, tem sempre uma mulher, né, querendo algo com ele, né? E tem a amiga da prostituta, porque depois ele volta na casa da prostituta. Sim. E tem uma amiga dela ali. Sim. E eles quase transam. Eles quase transam também. Mas ele está sempre sendo interrompido por um banho de água fria, né? Porque primeiro ele quase morre lá na orgia, né? E é salvo por uma mulher. Depois ele é salvo por outra mulher que fala, olha, não sei se vocês tiveram alguma coisa, mas a menina está com HIV. Eu acho que HIV há 23 anos atrás ainda era um diagnóstico pesado. Bem pesado, né? Então, mas o que eu queria te falar sobre ele ser retardado, que você citou, é porque parece, a partir do momento que ele entra ali no ritual, desde quando ele encontra o Nick, que é o pianista danadinho, que dá o rolê para ele, eu acho até que esse Nick nem sobreviveu, né? O filme não deixa a gente saber. Nick Nightingale. É a questão do mistério, das pontas soltas. É. A moça pode ter morrido de overdose mesmo, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não, é. Mas eu acho que a partir daquela cena com o Nick no piano, na casa de piano ali, ele parece uma criança. Tipo assim, onde você vai? Me conta, me conta. Ele falou, não posso contar. Ele, não, por favor, eu quero ir. Depois que ele fala assim, cara, eu tava de olhos vendados ali, porque o meu trabalho é trabalhar de venda. Mas por debaixo da venda eu vi umas mulheres que eu nunca vi igual. E ele fica igual a criança, onde é, né? Então ele vai, e só vai dando uma rata atrás da outra, como faz um moleque, uma criança, né? Tipo assim, quem é que vai num negócio desse tão secreto, tão misterioso, deixa um táxi esperando na porta? Com uma senha. Meu Deus, ele vai dando... Então, o ritual, a orgia, eu acho que vai nos levar também para as teorias psicanalíticas, colocando ele no lugar da criança. E eu fiquei pensando muito na descoberta da sexualidade da criança, que vai bisbilhotar o que está acontecendo, sabe? Tentando abrir a porta do quarto dos pais para saber o que acontece ali atrás, né? Ao saber das fantasias eróticas dela, ele é invadido por um sentimento de ciúme e de exclusão também, né? E eu acho que isso reatualiza os momentos dolorosos da vivência da infância ligada à nossa sexualidade infantil, né? Então eu acho que esse negócio de bisbilhotar, a gente pode entender essa sequência como uma alucinação noturna, mas eu gosto de pensar na analogia com o complexo de castração, sabe, Silvia? Quando o líder, aquele líder todo de vermelho, diz assim para ele, tá bom, você vai ser salvo por essa mulher. Que a mulher fala, deixa ele embora. Que o cara já estava falando para ele, tira toda a roupa, que também faz a gente lembrar essa coisa da curiosidade infantil, né, quando tá descobrindo o sexo. Tira toda a sua roupa. Ele fala, como assim? Todo mundo me olhando, ele fala, tira. Tipo assim, porque você vai morrer. E ele é salvo por essa mulher misteriosa, né? E eu acho que tem uma analogia com o complexo de castração quando ele diz assim, tá, eu vou deixar você ser salvo por essa mulher, mas se você continuar bisbilhotando, ele usa essa palavra, esse verbo, você vai sofrer consequências terríveis. Então, se isso não é o complexo de castração, eu não sei o que é. Não, perfeito, perfeito. A colocação é perfeita. Agora eu vou dar minha interpretação, concordo plenamente com a sua interpretação. Você trouxe o olhar psicanalítico. Agora eu vou trazer o olhar cinéfilo, né? O olhar do cinema. Sim. Uma coisa não exclui a outra. Né? Aquela cena dele observando todos aqueles casais fazendo sexo me parece muito com a própria questão do cinema. Porque todo cineasta e todo cinéfilo é um voyeur. Então aquela cena traz a própria vocação do cinema. Quem faz cinema e quem assiste é um voyeur. E
O tempo todo esse filme trabalha essa questão, tem essa relação. Aham. Você quer entrar na intimidade do outro. Tá quase que uma metalinguagem, então, nesse sentido, Sim, né? sim, Cinema sim. dentro do cinema, né? Sim, isso assim, o meu olhar, assim, trazendo esse olhar cinematográfico. Agora, em relação à psicanálise, a sua análise com Porque certeza está você vê que ele perfeita. fica com. Ele não entra ali, observem, como um cara, um médico poderoso, adulto, pai de família, com um pau na mão e fala: vamos ver se essas mulheres, essas putas vão dar pra mim. Não. Ele entra igual um menininho, assim, ele dá uma rata aqui, dá outra ali, o cara fala: você vai morrer. Ele, ai meu Deus, né? Cadê o Ah, pau desse homem? Não aparece o poder. Então ele tá. engraçado. É. Ah, não, desculpa te interromper, continua, depois eu falo. Deixa eu ver onde que eu tava. E a tal mulher, né, ficou ali um mistério se aquilo representava a mãe ou não. Eu sei que no final ela morre, né? E o bom filho a casa torna, porque após ele falir todas as tentativas, né, de fazer valer esse falo, o Bill encontra a máscara ao lado da mulher que dorme. Essa máscara, inclusive, é uma coisa que eu quero te perguntar. É, na minha interpretação, não sei se eu perdi alguma parte, eu como uma boa TDA, às vezes eu vejo o filme 10 vezes e perco alguma coisa importante. Mas eu fiquei pensando, gente, a máscara caiu. Tipo assim, a máscara dele caiu, literalmente. E aí eu fiquei pensando assim, se o desejo do neurótico é ser perverso, né, o obsessivo, né, sempre é um pobre neurótico tentando ser perverso. Mas ele só tenta e falha, coitado. Ele no final não comeu ninguém, não fez orgia nenhuma, não, não perverteu nenhuma ordem, né? E ele cai quando ele vê a máscara, aí vem o choro, a cena de choro do Tom Cruise, que eu acho que é a única crítica que eu tenho assim, com relação a ele como ator, que é muito difícil chorar bem, chorar de verdade, mas tudo bem, ele chora e ficou parecendo assim pra mim, tá bom mamãe, eu vou contar tudo que eu fiz, porque ele fala, eu vou te contar tudo, essa é a cena. Vai ficar bem depois que eu contar. E aí, a minha pergunta para você é: como esse programa chama, esse produto nosso chama Ato Falho, eu quero te perguntar: você acha que a máscara ali foi um ato falho do personagem que deixou ela cair, que esqueceu? Ou numa outra possibilidade, não? Eram os caras mesmo do sistema lá dos poderosos que estavam colocar a máscara lá para intimidar ele? Eu entendi dessa forma bem simples, que Ah, tá. fazia parte de Alguém uma entrou lá, tipo intimidação. aquele careca Eu que seguia acho, ele. eu Ah, acho. Agora sim, é como eu falei, esse filme, ele não tem uma única interpretação. interpretação. Claro. Aí cada um vai preenchendo as lacunas de acordo com a sua própria bagagem. Eu sou uma pessoa muito medrosa em termos de quebrar regras. Eu nunca entraria num baile desse sem ser convidada 507 vezes, né? Então, é meio Hitchcock isso. Hitchcock tinha muito medo de quebrar regras. E eu, como uma boa medrosa, o que acontece? Que eu posso quebrar regras assim, brincar com os costumes, isso eu faço. Desafiar os costumes, desafiar o status quo. Mas entrar num lugar, sabe, que precisa de convite, isso eu nunca faria. E aí, como uma boa medrosa, De eu entrar fico de pensando, bicão numa sociedade secreta, né, Silvia? gente, imagina, e aí assim, não, eu já vi aquela máscara ali, não, foi alguém que entrou no apartamento e colocou ali para Entendi. ameaçá-lo. Então aquilo ali era um recado na sua interpretação ali. Tá. Pra mim era. E aí ele conta pra mulher, porque assim, ele tem que dividir a merda que ele fez com ela. Né? Tá. Aí, voltando um pouquinho só, que a gente acabou passando aquela cena da filha do médico, eu gostaria de comentar Volta. essa cena. Porque você falou sobre a questão do duplo, né? Que depois da revelação tem sempre a questão do duplo. Sim. E você deve ter percebido isso também, mesmo que de uma forma não consciente. Aquela cena da revelação da Nicole Kidman, a gente vê uma janela com uma luz azulada Ah, tem muita luz azul. atrás dela. Uhum. É. E
E ela é uma mulher alta, loira, magra, bonita. Branca demais. É, E aí, na cena com a filha do paciente, aquela atriz também é uma mulher alta, magra, loira, tá com o cabelo preso, mais ou menos no mesmo estilo do cabelo da Nicole Kidman, né? O mesmo penteado, e também tem uma janela com uma luz azulada atrás dela. Então, aquilo para mim é um grande exemplo de duplo dentro do filme. E olha que interessante, a mulher dele é desejou oficial. E aquela mulher, ela é noiva de um professor. Sim. Que deseja um médico. Demais. Olha, tanto que ela falou assim, a gente tem que nem que seja morar perto. Lembra? Tipo assim, já propondo, um duplo. Ser amante dele, né? É um duplo isso. É um duplo. E mostra como o desejo, ele é volátil e imprevisível. Quer dizer, ele não tem controle em relação ao desejo da mulher dele, mas ele também não tem controle em relação ao desejo da filha do paciente. Ele fala, mas a gente conversou pouquíssimas vezes, sempre sobre o seu pai. E ela, eu te amo. Eu te amo. Você não pode controlar o desejo do outro. Você não pode virar pro outro. Maravilhoso. E a gente pode pensar na transferência também, né? Sim. Você não pode virar pro outro e falar, olha, eu não quero, eu te proíbo de me desejar. Isso. Não existe isso. Você não pode. Você pode até fugir da pessoa. Controle zero, né? E aí eu vejo isso como duplo. A questão da iluminação nesse filme é maravilhosa. Tem aquela cena em que ele tá com a prostituta e toca o telefone dele e é a Alice perguntando se ele vai demorar. A Alice, ela tá envolta numa luz azulada. Parece que ela é quase um anjo, né? Uma virgem ali. E a luz que envolve a personagem da prostituta é uma luz amarelada. É uma luz mais quente. É como o Kubrick trabalha super bem essa questão da iluminação. São sinais muito importantes. Depois eu vou falar do Natal, tá? No final. A gente precisa falar do Natal. Por que o Natal? Eu queria também falar, depois dessa consideração minha de que as máscaras caíram, a máscara do Bill caiu, do nome do filme, né? Eu fiquei pensando, é de olhos bem fechados que se vê o que importa, né? Bem óbvio. Mas é de olhos bem fechados nesse sentido que se encontra o inconsciente. Se a gente pensar no sonho, né, nas representações do inconsciente, quando que ela... Né, esses dias uma paciente nova perguntou assim, eu fiquei com vontade de trazer um sonho. Eu falei, nossa, mas por que não? E é muito comum a gente começar a fazer análise e começar a sonhar muito mais. Então, às vezes, os pacientes não acham que o sonho é tão importante porque foi vivido ali num momento de inconsciência, né? Eles não entendem o quanto isso é rico, né, para o processo de análise, que é quando realmente as coisas estão sendo reveladas. Então, talvez por isso o nome, né? É de olhos bem fechados que o inconsciente traz a verdade. Mas eu acho que tem muitas outras explicações aí para a escolha desse nome. O que você acha? Que é o mesmo nome no original, né? Você acha que é por aí? Eu acho. Se tem alguma outra interpretação, não pensei a respeito. Tá. Acho perfeita a sua interpretação. E porque no final isso se confirma para mim. Vou já partindo para o final, nós estamos com 1 hora. Para dizer que eu acho lindo esse final. Uma das coisas que eu imagino como mais difíceis de fazer é de fechar uma história, como eu falei no começo da nossa live. Fechar a sessão, fechar o assunto, despedidas, tudo eu acho que é muito difícil de fazer bem, né, no sonho. Uma das coisas que eu imagino como mais difícil. Então, esse final é incrível. Ele diz assim, e agora? O que vamos fazer? Ele é um menino de 5 anos de idade, né? Aí ela diz, vamos ser gratos por termos sobrevivido à nossa loucura. Eu pus loucura aqui, mas a palavra que ela usa é as nossas aventuras, que eu troquei por loucura, né? Reais e imaginárias. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Nossa, eu sou grata por ter sobrevivido à minha loucura. Vamos ser gratos por ter sobrevivido às nossas aventuras, tanto as reais quanto as sonhadas. E aí ele diz,
nenhum sonho é só um sonho. Quase que o Freud entrando ali no filme, através do Kubrick, né? Aí ela diz, mas o importante é que nós estamos acordados. Aí eu coloquei, despertos, né? Estamos acordados agora. E agora esperamos ficar assim por muito tempo. O que importa é que eu te amo e precisamos foder. Fantástico. Eu acho fantástico. É como se ela dissesse assim, vamos parar de gozar e vamos trepar. Porque fala, faz, e ninguém transou nesse filme, né? Afinal de contas, né? É bem Kubrick isso. É bem Kubrick. Então, mas o que você queria falar sobre as... Então, fala sobre o Natal, as árvores, as luzes. Vou tentar ser bem objetiva. Na verdade, eu li, né, sobre a questão do Natal. Pô, Natal tem toda aquela fantasia a respeito do Natal, todo mundo fica bonzinho no Natal. E aí o Kubrick, né, num artigo que eu li, coloca o Natal, sacaneia o Natal e mostra o Natal como ele realmente é. É uma festa do comércio, a vida não muda, os sentimentos não mudam, os conflitos não mudam porque chegou o Natal, né? Legal. Isso. E eu acho fantástico. É um tal de embrulhar, né? Presente, né? No filme inteiro eles falam, o presente tem que embrulhar. Meu Deus, vai ser agora, não vai. Você comentou comigo, nossa, mas sempre tem uma árvore de Natal, você chegou a comentar isso comigo. Em todas as cenas, quase. E realmente, para mostrar toda essa hipocrisia da vida social. Não adianta a gente montar árvore e ficar embrulhando presentes. Nós somos seres desejantes e muito ferozes. Essa questão do Natal bonitinho, cor-de-rosa, é só um verniz. E terminar, né, o filme numa loja, parecia uma loja de departamento, uma coisa assim, bem família suburbana, aquela família média, padrão, bem loja aquela criança correndo, um saco. E aquilo é tão engraçado, porque parece que o Kubrick está tirando um grande sarro mesmo da vida doméstica. E eu gosto desse final, quando ela fala, quer saber de uma coisa? Eu acho que a gente, né, tem que foder. Isso eu ouvi no curso de psicanálise. Embora a palavra ela sustenta tudo, ela perpassa tudo. A palavra que machuca, que fere, que traumatiza, é a palavra que cura, cura entre aspas, né? Mas que resgata, que ressignifica. Só que em alguns momentos da vida, a palavra não dá conta. Então a gente precisa partir para o campo do real, a gente precisa foder, que pode ser no sentido literal ou pode ser num outro sentido, num sentido simbólico. Mas em alguns momentos a gente tem que foder, né? E é perfeito isso. Aí eu li num artigo, o autor falou assim, nossa, foi a última frase do cinema do Kubrick. Foi mesmo. Porque é o último filme, eu achei isso fantástico. Porque 5 dias depois ele morreu. Gente, o cinema do Kubrick se fechou com essa frase. Que coisa maravilhosa. Assim, não foi uma coisa pensada por ele, provavelmente ele não sabia que ia morrer, mas... mas os gênios... Mas enfim... Ai, meu Deus, a torrada dos gênios, essa torrada sempre cai com a manteiga pra cima. É impressionante. Esse é um ótimo exemplo disso. Ai, Silvia, olha, foi uma pena. A gente podia falar aqui dias sobre esse filme. Tem muito mais coisa para abordar. Eu tentei pegar os pontos principais. Acho que a gente percorreu o filme todo, da primeira cena até a última. Que bom que a gente conseguiu fazer isso. Eu quero que você faça as suas considerações finais. Se você quiser falar um pouquinho do seu trabalho, antes da gente se despedir. Olha, eu só tenho a agradecer, ser convidada para participar do primeiro programa desse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que vai bombar, né? Amém. E aí gostaria de divulgar também o meu canal, que é o Psicanalista Silvia Marques. Aos domingos eu faço o Cine for Live, às 5h30 da tarde. Aí vocês podem estar se perguntando, mas você está aqui agora? Hoje, né? Como assim, né? Tô de férias, o Cine for Live, mas eu retomo no dia 12 de fevereiro, às 5h30 da tarde. Né? Sempre um filme bicho grilo, sempre um filme assim, complicado, estressante. Não é filme para deixar você bem, é filme sim para fazer pensar. Né?
E aí, no dia 12 vai ser um programa especial, né? Vai ser o especial Koreeda, que é um cineasta japonês, e eu estarei com 2 convidados maravilhosos, 2 estudiosos da cultura japonesa. Nossa, que maravilha. Dia 12 de março, né? Fevereiro. De fevereiro, é. E como é que chama o 12 filme de que vocês vão trabalhar? Vamos trabalhar vários filmes de um cineasta chamado Koreeda, um cineasta japonês. Koreeda. Ah, não é um filme só. Não, assunto de família, pais e filhos, boneca inflável. Nossa, e eu amo muito assunto mais. de família. Enfim. Então, tá bom. Então, que bom. Tomara que vocês conheçam lá o canal da Silvia, vale muito a pena e tem muito produto já lá para ser consumido. Ela já falou sobre filmes incríveis. Em alguns eu estou, né, lá no canal do Cerne da Arte. Tem o Cerne da Arte, que é o canal do meu irmão. Nossa, Isso. no Cerne da Arte a Mirelle tá numas 500 lives. A gente falou no Sino Tiozinho do Flashdance, a gente falou do Bem Me Quer, Mal Me Quer, a gente falou do Precisamos Falar sobre Kevin dentro de um curso que a gente deu. Deixa eu só ler aqui, Jauana, obrigada por ter vindo. Jauana passou para dar um oi. O Antônio Gomes, o bom e velho amor. Mantenha os olhos bem fechados, a menos que deseje viver. É o Antônio que vê as nossas lives, que faz lives comigo. Oi, Antônio. Ele pôs assim, o bom e velho amor. Mantenha os olhos bem fechados, a menos que deseje viver. Eu acho o filme muito atual, mas também acho que continuamos de olhos bem fechados, medrosos. Mirelle, parabéns, Silvia. Após essa live, vou rever o filme. Muito grato. Parabéns às duas, Alessandra Martins. Gente, obrigada. Deixa eu voltar lá no meu texto só para eu terminar. Eu quero me despedir de vocês dizendo que eu espero que a gente em breve faça o próximo. Ainda não tem uma rotina tipo todos os domingos, mas teremos. Estamos testando. E quero agradecer a presença de todos, como eu disse no começo, dos presentes e dos futuros, né? E repetir essa máxima que eu acho que define esse filme: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Despertar, como eu falei no vídeo que eu lancei para provocar vocês para ver o filme, despertar não é fácil. Despertar é uma escolha. Mas se você ousar, você pode sair para uma posição onde você é muito mais dono da cena, muito mais dono do seu filme, do filme da sua vida, onde na melhor hipótese o protagonista possa ser você. Despertar é poder contar a própria história sem arremedo, contar uma história legítima que ninguém nunca contou. Lindo, Obrigada, gente. Até a próxima. Sigam a gente lá nos canais, no nosso Instagram, Mirelle Araújo Psicanalista, e no Instagram do Ato Falho. E até a próxima. Um beijão. Viva o cinema e viva a psicanálise. Obrigada, Silvia. Até a próxima.